Olá, pessoal, boa tarde. Primeiramente, quero agradecer a atenção, a disponibilidade de todos para essa tarde a gente falar um pouco aqui sobre alguns incentivos que possam acelerar a inovação dentro das empresas de vocês. Só me apresentando rapidamente, eu sou o responsável comercial do FI Group aqui na região Nordeste. Temos aqui como convidado hoje o Paulo Rezende, que é o gerente do departamento regional aqui na região Nordeste do FINEP, um grande parceiro nosso. E de antemão já quero inclusive agradecer você, Paulo, pela sempre disponibilidade em participar dos nossos eventos, tá? Só para o pessoal que está aqui já entender como será a dinâmica do nosso webinar, inicialmente passarei já a palavra para o Paulo, para poder falar um pouco das novidades que o FINEP traz para as empresas do Nordeste no âmbito de financiamentos, né? E logo na sequência, iniciaremos falando sobre o principal incentivo de inovação no país, que é a Lei do Bem, a qual o FI Group, inclusive, é líder de mercado no pleito desse incentivo fiscal. E no final, reservamos um tempinho para poder responder algumas perguntas que vocês possam ter de dúvidas ao longo aqui da nossa apresentação. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos e quero, nesse momento, já passar a palavra para o Paulo. Fica à vontade, Paulo. Boa tarde a todos. Eu sou Paulo Rezende, gerente do Departamento Regional Nordeste da FINEP. Estou aqui já há pouco mais de 4 anos. O escritório da FINEP na região Nordeste fica na cidade de Fortaleza, Ceará, e a nossa jurisdição, a nossa área de atuação são todos os 9 estados da região. Sempre com uma interlocução aberta, sempre com o desejo de conversar com o nosso cliente potencial ou efetivo, para que nós possamos proporcionar as melhores formas de apoio para inovar. A ideia hoje é, de uma forma muito concisa e objetiva, mostrar o portfólio da FINEP com destaque para o crédito, até por uma razão muito especial. Dadas as condições macroeconômicas atuais, as taxas da FINEP, a maioria das taxas se encontra com juros negativos, ou seja, a taxa do financiamento é inferior à inflação acumulada no período comparativo. Então, isso faz com que as empresas tenham um incentivo a mais para inovar. E, então, esses instrumentos de crédito que funcionam conforme a finalidade, conforme a natureza do projeto a ser desenvolvido, eles vão ser apresentados aqui, já me colocando à disposição, caso vocês queiram fazer um detalhamento posterior, agendar uma reunião para conhecer melhor as condições de financiamento. Então, primeiro, muito rapidamente, vou falar sobre quem é a FINEP. Nós somos uma agência de financiamento vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Já temos aí mais de 50 anos de existência, a fundação foi em 67, e temos o objetivo de transformar o Brasil por meio da inovação. E isso só acontece se nós formos capazes de financiar, de estimular os investimentos que trazem maiores e melhores impactos para a sociedade como um todo. Então, no caso do crédito, por exemplo, é claro que a atratividade do recurso e a expectativa de lucro da empresa são vetores essenciais na decisão do investimento, mas a FINEP, da mesma forma, busca também apoiar qualquer projeto, qualquer investimento intensivo em tecnologia e inovação que traga impactos positivos em questões ambientais, em questões sociais. Daí que existe um mix de análises que a FINEP faz quando um projeto é enviado, exatamente para que a gente possa ter segurança de que o projeto traz essa característica, essa vertente que nós buscamos apoiar. Quais são as principais linhas de apoio para empresas do Brasil? Nós temos um portfólio bastante amplo de formas de apoio, então trabalhamos com crédito, que é o principal instrumento, porque é aquele que é disponível em balcão, em modalidade contínua. Hoje mesmo, se ao final desse webinar alguma das empresas se interessar pelo relacionamento conosco, ela pode acessar a plataforma de crédito, pode iniciar o seu cadastro, contando inclusive com o meu apoio, porque nós teremos o meu contato disponibilizado no final da apresentação. Da mesma forma, nós temos um amplo histórico de apoio a startups por meio de fundos, por meio do aporte de capital direto e de editais de subvenção também. Operamos recursos a fundo perdido para projetos prioritários de tecnologia e inovação. No caso do crédito, primeiro, vou falar sobre o crédito direto, ou seja, aquele que é oferecido pela FINEP por meio da nossa plataforma de financiamento. Sempre numa lógica de fazer com que o empresário que deseja investir em tecnologia e inovação tenha acesso a crédito barato, a recursos baratos para a execução do seu projeto, do seu investimento. O que pode ser apoiado com os recursos que a FINEP oferece? Folha de pagamento
da equipe própria relacionada às atividades de pesquisa e desenvolvimento. Então, os salários, imagina que a FINEP atualmente trabalha com financiamentos, com projetos de até 3 anos de duração. Se você tem uma equipe que vai ficar dedicada a esforços de P&D ao longo de 3 anos, você pode calcular a folha de pagamento estimada de toda essa equipe ao longo de 3 anos e trazer para a FINEP financiar. Mas, além disso, a aquisição de máquinas e equipamentos nacionais e importados também. A aquisição de insumos. Imagina um caso concreto de uma empresa que está desenvolvendo um portfólio novo ou que está aumentando o seu portfólio de produtos e vai lidar com determinados insumos que são inéditos dentro da sua estrutura produtiva atual. Então, a própria compra desses insumos para fins de desenvolvimento de produtos, para fim de produção de lote piloto, também pode fazer parte do financiamento, assim como a aquisição e implantação de softwares, a aquisição de empresas para absorção de tecnologia. Imagina que algumas grandes empresas, atualmente, têm seus programas de aceleração de startups e encontram, dentro das empresas apoiadas, algumas oportunidades de acessar tecnologias que se tornam diferenciais estratégicos para ela. Todo esse esforço de aquisição das empresas para sua estrutura, incorporação e disseminação das tecnologias também pode ser financiado com recursos da FINEP. Os serviços de terceiro, que são essenciais, e aí desde consultorias na área tecnológica, especializadas como grandes empresas, mas também a atuação que para nós é essencial, das instituições de ciência e tecnologia, como os Senais, por exemplo, as universidades públicas, as Embrapas, os institutos que fazem a parte de metrologia, homologação, todos esses esforços, esses pagamentos podem ser trazidos para um plano de investimento, assim como obras civis e instalações, a produção pioneira e comercialização pioneira daqueles produtos e até a parte de logística, distribuição e marketing. Imagina que uma empresa vai começar a trabalhar com uma matriz nova de produtos no seu portfólio que tem características de que se diferenciam das demais. Uma empresa da área de alimentos, por exemplo, por alguma razão recebe a oportunidade de trabalhar na área de saúde. Então, fora os investimentos normativos, os investimentos relacionados à conformidade de processo, toda a parte de logística e distribuição diferenciada também podem ser financiados com recursos da FINEP. Um dos destaques da área das nossas linhas de crédito é o FINEP 5G. O lançamento foi recente, tem coisa de 10 dias, e é para financiar os investimentos da infraestrutura 5G no Brasil. Tanto as redes públicas, aquelas que forem vencedoras do leilão que está sendo promovido pela Anatel nesse momento, como redes privadas 5G. Eventualmente, você pode ter uma grande empresa que está estruturando um link próprio, trazendo essas tecnologias e incorporando para trabalhar, por exemplo, dentro da lógica da indústria 4.0. Nesse caso, ela pode contar com recursos da FINEP para constituir a sua rede privada 5G. O nosso processo de submissão, antes de falar sobre taxas, nós temos uma plataforma online. Essa plataforma, ela tem o processo de cadastramento todo gratuito e apoiado pelas equipes de fomento. Imagina que eu sou o gerente responsável pelo fomento na região Nordeste, mas em cada região do país nós temos um gerente de fomento específico para atender as empresas daquelas regiões. Uma vez que a empresa se cadastre, ela passa a ter a oportunidade de mandar o seu pedido de financiamento para a FINEP. E como é que funciona a nossa lógica? Sempre dentro de uma lógica de transparência, de um paradigma de serviço à sociedade, nós temos um compromisso de, em 40 dias corridos, responder à empresa se vamos apoiar aquele pedido de financiamento ou não, e quais são as condições, as taxas praticadas, e a partir daí abre-se uma rodada de contratação. Nós temos aí contratos que têm sido fechados numa estimativa de 2 a 4 meses, claro, dentro como a gente fala, dentro da lógica da pressa do empresário. Então, se o empresário tem condições para fazer uma assinatura mais célere, exemplo, a FINEP tem infraestrutura para assinatura digital. Se a empresa também dispõe dessa infraestrutura, isso diminui o tempo de tramitação física de alguns documentos. Então, pode acelerar e diminuir o tempo de contratação. Se existem outras variáveis também que agilizam o processo, nós conseguimos chegar aí a prazos bastante exíguos, bastante apertados para a contratação. Sendo que a FINEP, por entender que o empresário não pode ficar parado esperando uma resposta quanto à possibilidade de financiamento, ela pratica a lógica do ressarcimento de despesas. Em projetos de inovação, nós retroagimos 180 dias corridos a contar da data do envio do pedido de financiamento e temos linhas também para aquisição de equipamentos inovadores, onde o ressarcimento se dá a partir da data do envio do pedido de financiamento, sem retroagir as datas.
Aqui são as linhas da Finep atualmente. Como eu falei, nós temos uma competitividade superior atualmente no nosso portfólio, porque as nossas linhas, a maioria delas são ancoradas na TJLP, não é a TLP, nós sabemos que alguns bancos públicos, que são parceiros nossos, inclusive, utilizam a TLP como referência, a Finep usa a TJLP, que é uma taxa mais baixa. Hoje ela tem um valor de referência de 6,25% ao ano. Desculpa, de 5,32% ao ano. E trabalhamos também com a TR, a taxa de referência, que é a mesma taxa da poupança, que é de 0% ao ano. Então, basicamente, uma empresa que vai apresentar seu investimento para a Finep, que seja de qualquer setor da economia, vai receber como resposta o enquadramento em uma dessas linhas de referência. Como é que a empresa pode saber se ela vai ter uma taxa mais agressiva ou uma taxa menos agressiva de oportunidade de financiamento? Ela apresenta o seu projeto para os analistas setoriais da Finep e os analistas fazem o enquadramento desse projeto, ou seja, eles olham o quão inovador é aquele projeto, quais são os impactos que vão ter de competitividade para a empresa e, a partir daí, ele enquadra. Ele fala, olha, você tem a possibilidade de contratar o seu projeto com as taxas oferecidas em inovação pioneira, por exemplo, que é uma taxa que a valores nominais é de 4,896% ao ano, com 4 anos de carência, 12 anos para amortizar. Numa lógica de IPCA 12 acumulado da ordem de 8%, nós estamos trabalhando com taxas negativas na maioria das linhas. Investimentos mais conservadores podem ser enquadrados como inovação para o desempenho. Inovação para o desempenho, para exemplificar projetos, são aqueles voltados para que a empresa mantenha a sua capacidade de competir com os seus concorrentes regionais e nacionais. Então, nós temos aí uma taxa de investimento da ordem de 8% ao ano. Investimentos mais ousados recebem taxas menores e prazos melhores. E nós temos ainda a possibilidade de aplicar reduções nessas taxas de referência, porque alguns temas, Felipe, são prioritários para a Finep. Por exemplo, a cooperação entre instituições de pesquisa e empresas. Então, se você tem uma parceria com uma Embrapa, com o Senai, a Finep contabiliza o percentual do financiamento que vai ser dedicado a essas instituições de pesquisa, somadas. Não precisa ser só uma. Se o percentual a ser aplicado é de no mínimo 15%, você tem uma redução de 1% na taxa de juro da linha de enquadramento escolhida. Então, se você tinha um financiamento com uma taxa de 8%, ele passa a ser 7%. Se ele tinha um financiamento da ordem de 5,5%, ele passa a ser 4,5%. Isso por quê? Porque a Finep estimula essa parceria. Da mesma forma, o Finep IoT, que é um investimento da ordem de internet das coisas, de conectividade, voltado para os paradigmas da indústria 4.0. Se a Finep caracterizar esse projeto como um elegível ao apoio Finep IoT, ele também tem essa redução de 1% na taxa de juros. Sendo que essas taxas que eu estou informando, elas são as taxas reais ao tomador. Então, se eu falo 6%, é 6%. Além disso, as tranches dos financiamentos Finep são isentas de IOF, o que também traz uma atratividade maior para as taxas que são oferecidas. Para instituições sem fins lucrativos, como cooperativas, associações e fundações, nós trabalhamos com uma taxa de TR mais 4,3%. TR, como eu falei, é zero, é a taxa de referência da correção da poupança. Então, é TR mais 4,3%, com 4 anos de carência e 12 para pagar. Temos uma linha de difusão tecnológica para inovação, que essa é menos competitiva, ela é um pouco mais cara, porque a lógica aqui não é inovar ainda, é se preparar, ou seja, então são investimentos muito modestos de modernização, de aumento de produtividade, para que no futuro a empresa tenha competências para inovar. Nós temos também ações de fomento na cadeia de telecomunicações, então temos taxas que podem ser a partir de TR mais 2,8% ao ano, com prazo total de operação de amortização de até 20 anos, dependendo do enquadramento. A lógica da Finep é sempre a mesma, a gente avalia o perfil do projeto e enquadra dentro de uma das linhas, conforme o resultado da nossa análise. E a nossa linha Finep 5G, ela começa com taxas a partir de 2,3% ao ano, pode ir até 2,8% ao ano, conforme o perfil. No caso das empresas localizadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nós estamos oferecendo uma taxa para desenvolvimento de equipamentos e dispositivos para 5G de TR mais 2,4% ao ano, enquanto outras características de perfil de empresa podem ter taxas diferenciadas também.
por fim, Felipe, falando sobre as taxas do crédito direto, nós temos taxas, linhas de financiamento para a aquisição de equipamentos da área de energia desenvolvidos no Brasil e equipamentos de telecomunicações também desenvolvidos no Brasil. Desenvolvidos no Brasil, você pode ter empresas como Padtech, Huawei, Digitron e outras fornecedoras. Eles só precisam, os equipamentos têm que estar listados na portaria 950/2006 do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é a portaria de reconhecimento dessa característica de desenvolvimento nacional. Temos também uma linha de pré-investimento, que é voltada para estudos de engenharia, estudos ambientais, etc., que também é menos competitiva, porque aqui é uma análise com um investimento futuro previsto, ela não é o desenvolvimento de uma tecnologia propriamente dita. Para não me delongar muito, Felipe, eu acho muito importante o debate. Perfeito. Eu vou falar de forma bastante resumida sobre o crédito descentralizado e aí devolvo a palavra para que você possa trazer o conteúdo da Lei do Bem, que inclusive você já tem em mente aí essa liga, né, essa convergência de esforços. Sim. Não vou nem citar esse assunto para não dar spoiler. Mas em relação ao crédito descentralizado, nós temos parcerias com diversas instituições públicas e privadas do Brasil para concessão do crédito para micro, pequenas e médias empresas. Desde 2013, nós estamos operando o programa InovaCred. A nossa rede de parceiros tem aumentado cada vez mais. Recentemente, a Cressol foi credenciada. Antes disso, a maioria das agências de fomento estaduais tomou parte dentro desse programa para a oferta de financiamento à inovação para micro, pequena e média empresa, que muitas vezes não tem um histórico de investimento, que muitas vezes não tem recursos de sobra para poder investir em P&D, mas que ainda assim pode ver diferenciais em investir em inovação, pode se beneficiar disso. No caso da região Nordeste, nós temos como agentes a Desembahia, no estado da Bahia, o BNB está em vias de anunciar as linhas em parceria com a FINEP, operando primeiro um piloto no estado do Ceará, depois estendendo para a sua área de atuação. A AGE, de Pernambuco, uma grande parceira nossa. A Piauí Fomento, no estado do Piauí, também opera. E a Cressol, em regiões da Bahia, Ceará e Pernambuco. Então, se alguém já for da carteira da Cressol, pode entrar em contato comigo para confirmar os contatos e tomar parte do seu financiamento. E as linhas no crédito descentralizado, elas também são bastante interessantes, a maioria também é juro negativo, que oscila na faixa entre 5% a 7%, conforme o perfil do projeto. Nós temos uma lógica semelhante à análise que a FINEP proporciona, mas aqui tem algumas linhas que são dedicadas para a realidade específica. Por exemplo, o FINEP Conecta Automático é uma linha, é um crédito para a contratação de instituições de pesquisa. Aqui não tem um projeto propriamente dito, tem um conjunto de esforços nos quais você vai ter a parceria de um Senai, da Federal de Pernambuco, de outras instituições de pesquisa. E aí o empresário tem a facilidade de contar com a própria instituição parceira para apresentar as características do projeto e pedir seu financiamento. O InovaCred 4.0 é um grande programa, um grande sucesso da FINEP, que é para o fomento da introdução da tecnologia da indústria 4.0 nas micro, pequenas e médias empresas, e aqui o empresário conta com uma integradora. A FINEP credenciou empresas especializadas em soluções da indústria 4.0, e essas empresas que são credenciadas que auxiliam o empresário na elaboração do projeto que vai ser apresentado para financiamento. Temos uma linha de crédito expresso, InovaCred Expresso, onde a empresa tem um acesso facilitado a recursos para poder fazer esforços contínuos de P&D, e também temos, por fim, linhas de aquisição inovadora, tanto para a área de energia e telecomunicações, mas também para a área de saúde. E aqui tem tido muito interesse, muito retorno de hospitais privados e clínicas. Além disso, só para fechar, nós temos editais para startups. Recentemente, lançamos uma parceria com a Sanepar, um edital voltado para desafios tecnológicos na área de água e saneamento, uma parceria da Sanepar com a FINEP, BID, SEBRAE e PTI, e as empresas de todos os setores, startups de todos os setores podem ingressar. Estamos abertos, inclusive, também para ser parceiro de novas empresas que queiram trazer a FINEP para os seus programas de aceleração. FINEP Startup é um edital que, nesse momento, ainda não está aberto. Estamos aí à expectativa de abertura do FINEP Startup, que aporta recursos diretamente em startups inovadoras, e com isso elas conseguem ter fôlego para investir sem gerar dívidas. O
Programa Centelha, que é um programa que auxilia da ideação até o desenvolvimento do MVP em todo o país, é uma parceria com as fundações de amparo à pesquisa. Lançamos recentemente editais, hoje lançou o edital do estado de Alagoas, para quem estiver interessado em mais detalhes eu posso fornecer, e temos os programas Espaço FINEP e Mulheres Inovadoras, que fazem com que as empresas tenham acesso a processos de aceleração com a participação da FINEP. Por fim, só para encerrar, Felipe, e te devolver a palavra, nós temos também editais de subvenção econômica à inovação. Esses editais são importantes porque eles oferecem recursos a fundo perdido para o desenvolvimento de tecnologias prioritárias. Então, as empresas que têm projetos de inovação cirurgicamente voltados para atender a grandes desafios tecnológicos, que são projetos de grande risco, podem contar também, visitar a página da FINEP e acessar esses recursos. Nós temos ainda, para encerrar, o FINEP 2030 Empresarial, que é um programa que oferece recursos a fundo perdido para o desenvolvimento de inovações na cadeia automobilística. Então, a empresa não precisa ser necessariamente uma montadora, nem precisa ser necessariamente um fornecedor de montadoras hoje, mas o projeto, para ser apoiado pela FINEP, ele tem que ter como resultado a inserção dessa empresa na cadeia automotiva brasileira, como fornecedora ou como montadora, eventualmente. Essas eram as informações. Felipe, desculpa até se eu falei um pouco acelerado, mas eu prezo muito o espaço do debate, então eu preferi chegar até o final. Esses são os meus dados de contato. Eu vou só falar o telefone, porque ele é telefone e WhatsApp, DDD 85 99 198 1626. Então, as empresas interessadas, após o webinar, podem entrar em contato para a gente agendar atendimentos e explicar com um pouco mais de calma e tranquilidade o nosso portfólio FINEP. Isso aí, muito obrigado, Paulo. Foi bem esclarecedor, apesar de fato, o tempo aqui do nosso webinar acaba sendo curto, né, para a gente poder falar de todas as possibilidades. Fica claro aí que o FINEP tem um leque de oportunidades para todo o segmento praticamente, né, e porte de empresas. Então, quem estiver aí do outro lado nos ouvindo aí o Paulo também trazendo essa apresentação e tiver dúvidas, já podem, inclusive, nesse momento, ir digitando as suas dúvidas, que no final, havendo um tempinho aí, a gente vai responder, ou em um outro momento a gente pode marcar uma reunião, vocês diretamente com o próprio Paulo, né, com os contatos que ele passou, ou através do FI Group. De fato, somos especialistas não só no pleito de incentivos fiscais para inovação, que é o tema da Lei do Bem que a gente vai começar agora, mas também auxiliamos algumas empresas, caso tenham interesse, no pleito de financiamentos, em especial instituições de fomento, como a FINEP, né? Bom, então já vamos iniciar aqui falando rapidamente do FI Group, tá? Para vocês entenderem o nosso, antes de entrar no tema da Lei do Bem, só para vocês entenderem um pouco da nossa atividade, da nossa atuação, e já quero antecipar e adiantar que praticamente todos os projetos que estiverem aderentes a um pleito de financiamento reembolsável, em especial, que seja de fato aprovado pelo FINEP, boa parte desses investimentos seja de fato com recurso para pagamento de mão de obra, aquisição de customização, aquisição de alguns equipamentos, boa parte desses investimentos que são realizados com recurso de terceiro, né, no caso aí do FINEP, podem ser absorvidos e aproveitados para se encontrar, se chegar a um benefício fiscal da Lei do Bem, que é um incentivo que a gente vai falar logo à frente. Então, só para vocês entenderem, o FI Group é uma consultoria de origem franco-espanhola, estamos no Brasil há 10 anos, temos mais de 20 anos de atuação, e especificamente na identificação de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro dos nossos clientes, para auxiliar esses clientes na captação de recursos financeiros, de financiamentos, de fato, e também no pleito de incentivos fiscais para a inovação. A Lei do Bem é o principal incentivo fiscal de inovação que a gente tem aqui no país e acaba sendo o nosso carro-chefe também. Nossa atividade não se confunde com atividades de escritórios contábeis ou até mesmo escritórios jurídicos que fazem pleito judicial. De fato, nossa especialidade é na identificação de projetos de P&D e, a partir disso aí, a gente elaborar relatórios para poder submeter aos órgãos competentes, para vocês terem incentivos de inovação dentro das empresas.
Aqui hoje no Brasil estamos atualmente com 9 escritórios, de um total de 40 espalhados em 14 países. Eu sou responsável pela região Nordeste daqui do FI Group, responsável pela parte comercial, e nosso escritório aqui no Nordeste fica em Recife, por uma questão meramente de logística, né? Mas temos atuação em todos os estados. Atualmente temos pouco mais de 200 colaboradores especialistas no FI Group. A grande maioria deles, de fato, são engenheiros, são profissionais da área técnica, das mais diversas especialidades, porque como o nosso carro-chefe, de fato, acaba sendo a lei do bem, é importante já de cara informar para vocês que a lei do bem não tem distinção de ramo de atividade. Então, precisamos ter profissionais, de fato, das mais diversas especialidades, seja de TI, seja um engenheiro químico, para empresas de alimentos, por exemplo. A gente pode estar falando de engenheiro de produção, engenheiro mecânico, enfim. São profissionais que vão efetivamente entender do business do nosso cliente. E, a partir desse entendimento, fazer os relatórios técnicos responsáveis dos projetos de inovação de vocês. Aqui no Brasil, hoje, temos pouco mais de 1.600 clientes ativos, grande maioria deles, de fato, com a lei do bem. E são alguns dados que trouxe aqui na apresentação, dados de 2019, é o último dado consolidado que temos. Nossos clientes aqui, com a lei do bem naquele ano, conseguimos uma renúncia fiscal para esses clientes superior a 500 milhões. E o grupo teve um faturamento a nível global superior a 105 milhões de euros. Então, aqui é um dado que vocês conseguem enxergar de fato o porte e a estrutura do FI Group, apenas com consultoria a nível global, é um número bem expressivo. Um tema muito importante é que o FI Group atua, em especial com a lei do bem, mas também em outros serviços, no modelo Success Fee. Então, efetivamente, a remuneração do FI Group estará sempre atrelada ao sucesso do nosso cliente, ao sucesso daquele pleito. Avançando aqui, trago alguns dados do FI Group Brasil. Número de candidaturas submetidas em 2020, aqui já é um dado mais consolidado. O pleito de 2020 se encerrou agora no final do mês de setembro, né? Houve uma prorrogação, então conseguimos uma submissão de 709 candidaturas, de um total aproximado aí de 2.500 candidaturas. E desse slide aqui é importante deixar claro para vocês a nossa participação de mercado. Como eu disse, somos líder de mercado, temos aí aproximadamente 26%, o último dado de 2019, ainda estamos consolidando de 20%, e esse dado é bem representativo pela quantidade de consultorias que não são muitas vezes especializadas em P&D, como é o caso do FI Group, mas que acabam fazendo um trabalho de mapeamento desses projetos para submissão ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o ministério que é vinculado, ou melhor, a lei do bem é vinculada a esse ministério, né? Um outro dado bem importante aqui também é trazer sobre média de otimização. Então, esse dado aqui demonstra bem a expertise do FI Group no mapeamento de projetos P&D e, em especial, no pleito desse incentivo. Temos, historicamente, aqui uma otimização média de 20% de todas as empresas que já fazem lei do bem, seja por conta própria ou por consultoria terceirizada, uma outra consultoria que não seja o FI Group. Quando iniciamos um trabalho, no primeiro ano temos uma otimização média de 20%. Isso se justifica exatamente pelo FI Group ser uma consultoria especializada em P&D. Então, a gente não vai enxergar e não vai fazer o mapeamento daqueles projetos que muitas vezes são fáceis de ser enxergados, são óbvios. Por exemplo, uma empresa que tem um setor de P&D estruturado, um laboratório, fica muito claro que aquele P&D ali daquele setor, todo o centro de custo daquele setor é elegível para defender um projeto de inovação ou de melhoria. O FI Group efetivamente vai observar esse dispêndio, mas a gente também vai olhar todos os outros setores da empresa. Existe P&D em setor comercial, setor contábil, setor de logística, aonde vocês imaginarem, inclusive setor de manutenção, existem dispêndios de manutenção que estão atrelados muitas vezes a esse setor, que pode ser elegível para a lei do bem. Então, o FI Group tem essa expertise de mapear a empresa como um todo, e isso justifica essa média de otimização, tá? Outros dados aqui que eu estou compartilhando, eu vou passar, de fato, para reservar um tempinho para vocês perguntarem. Muitos dados aqui a gente acaba não conseguindo se aprofundar pelo tempo curto, então, por favor, façam perguntas e no final também eu disponibilizarei o meu contato para que vocês possam
entrar em contato e a gente poder marcar uma reunião com mais calma também. Nesse slide aqui é como a gente está posicionado a nível global. Nossa sede mundial hoje fica em Barcelona, na Espanha, e todas essas cidades que vocês estão identificando aqui temos unidade física. Temos operação de fato também em outros países, através de parceiros, hubs operacionais. Então, caso a empresa de vocês tenha uma atuação também além do território aqui nacional, além do Brasil, podemos auxiliá-los, tanto no mapeamento de incentivos fiscais de inovação dentro daqueles países, como também em alguns países atuamos também com pleitos de financiamentos. Avançando aqui, nesse slide eu trago os serviços que o FI Group atua no Brasil. Incentivos fiscais para a inovação, principal deles, Lei do Bem, é o que vamos falar. Principal benefício da Lei do Bem, redução podendo ser integral de IRPJ e CSLL. Tá? IRPJ com o seu adicional e a CSLL também. Trabalhamos também com lei de informática, porém, lei de informática e Rota 2030 tem um nicho específico de atuação. Lei de informática voltada para empresas de hardware, componentes eletrônicos, Rota 2030 para empresas do setor automobilístico, montadoras, fabricantes de autopeças também. Empresas de 4 rodas, né, montadoras do setor automobilístico 4 rodas. Trabalhamos também com incentivos fiscais para importação, ex-tarifário, importação para inovação. O próprio Rota 2030, o capítulo 3, é voltado, repito, para a indústria automobilística, mas o ex-tarifário importação para inovação também para qualquer empresa, não tem uma distinção de ramo de atividade. Ex-tarifário seria para qualquer bem, equipamentos que vocês estão importando por não ter similar nacional, pode ser uma simples modernização de um equipamento, de uma planta, né, de vocês, de uma fábrica que seja. E o importação para inovação, o benefício principal do ex-tarifário é a redução a zero do imposto de importação. O importação para inovação seria isenção do imposto de importação e do IPI, porém aqui precisa que seja uma importação vinculada a um projeto de inovação. Então, até mesmo atrelado a um pleito de financiamento junto a um FINEP, que vocês vierem a requerer a aquisição de um equipamento, de uma máquina, que vocês vão trazer de fora por não ter similar na indústria nacional, vocês poderão utilizar esse recurso lá como esse projeto como um projeto elegível para captar um recurso de inovação junto ao FINEP e também poderão ter um benefício junto a esse equipamento com a isenção do II e até mesmo do IPI, caso haja esse tributo, a incidência desse tributo. Tá? Caso queiram, inclusive, conhecer um pouco desses outros incentivos, a gente pode, em outro momento, marcar uma reunião. E, por fim, aqui os incentivos financeiros, em especial o financiamento, que muitos deles do que o próprio Paulo falou, vinculado ao FINEP. O FI Group acaba mapeando em várias instituições de fomento do país e a principal dela, de fato, acaba sendo o FINEP. Avançando aqui, vamos agora, de fato, falar da Lei do Bem, o objeto, de fato, da nossa conversa hoje. Eu trouxe a título de curiosidade alguns dados aqui da Lei do Bem no Nordeste. Então, vocês podem observar empresas do Nordeste que fazem pleito da Lei do Bem. Então, não estranhem caso vocês não tenham ouvido falar da Lei do Bem ou, no máximo, ouviu falar e as empresas a qual vocês trabalham não fazem pleito, porque é um tema que a gente enxerga que ainda tem muito potencial, ainda tem muito mercado a ser explorado. Muitas empresas, em especial aqui do Nordeste, desconhecem. E desconhecem porque já utilizam muitas vezes outros incentivos, como aqui a gente tem no Nordeste a grande maioria das empresas, em especial indústrias, utilizando o lucro da exploração vinculado à SUDENE, né? Então, como o lucro da exploração tem ali uma redução de até 75% do IR e adicional, muitas empresas acabam imaginando que não pode utilizar o benefício da Lei do Bem. E, de fato, não é dessa forma, não há nenhum conflito, inclusive é um complemento. A Lei do Bem acaba se tornando um complemento ao lucro da exploração, possibilitando que vocês zerem o IR, o adicional e a própria CSLL. Né? CSLL é essa que não é contemplada pelo incentivo do lucro da exploração. Então, esse aqui é o último dado. Apenas 123 empresas em 2019 fizeram pleito de Lei do Bem aqui na nossa região.
Aqui são outros dados da evolução ali a partir de 2014. Em 2014, vocês observam 43 empresas apenas que fizeram pleito da Lei do Bem. E a gente já enxerga aqui o último dado que a gente tem consolidado em 2019, 123. Né? Isso se justifica, inclusive, aqui esse salto de 2017 para 2018, em especial de 2018 para o ano de 2019, a própria atuação do FI Group. Foi quando efetivamente iniciamos com uma certa uma incidência muito maior de atuação nas empresas da região, quando de fato inauguramos nosso escritório aqui em Recife, começando de fato essa atuação mais intensa aqui na nossa região. Então, esse crescimento das empresas utilizando a Lei do Bem vem muito pelo nosso trabalho também. E isso justifica, inclusive, caso vocês já não façam o pleito da Lei do Bem, estejam em dúvida, isso justifica vocês saírem na frente da concorrência. As empresas que hoje, de fato, se beneficiam da Lei do Bem tornam-se ainda mais competitivas. Né? Ela está reduzindo ali o dispêndio, está economizando um valor que estaria sendo destinado para pagamento de um determinado tributo e poderá pegar esse recurso e reinvestir para o que bem entender, tá? Inclusive redistribuir lucro entre os acionistas. A lei do bem, diferente de um lucro de exploração, que existe uma obrigatoriedade de reinvestimento, não exige isso. Então, vocês podem simplesmente pegar esse recurso e investir. A ideia é que invista cada vez mais em inovação para se tornarem cada vez mais competitivas, tá? Nesse slide aqui eu trago para vocês quais são os pré-requisitos para poder se beneficiar da Lei do Bem. Quero só deixar claro aqui qual é a Lei 11.196, de novembro de 2005, do artigo 17 ao 26, já com o Decreto Presidencial 5.798 de 2006 e a IN da Receita Federal 1.187 de 2011. Então vejam que a gente está falando já de uma lei, não é nova, 2005, normatizada já pela Receita Federal, grandes players nacionais já fazem uso, inclusive a gente tem a oportunidade de poderem compartilhar com vocês alguns cases também em um outro momento, mas de fato vejam que o que faz com que aqueles números de empresas, aquele número tão baixo de empresas não pleitear a lei do bem é falta de conhecimento, é o que a gente enxerga de fato. Tá? E um dos pré-requisitos é que seja empresa do lucro real e que tenha lucro fiscal. Tenha lucro fiscal e regularidade fiscal. Esse tema aqui de regularidade fiscal, vale a pena deixar claro que não precisa fazer um mapeamento desses projetos ou fazer a submissão tendo a regularidade fiscal. Porém, para usufruir do benefício, defendemos que sim, aí sim já tem que ter pelo menos a CPDEN, a certificação, mesma positiva com efeito de negativa. Tá? Então, o que é necessário deixar bem claro aqui é exatamente isso. Caso a sua empresa não esteja hoje com a regularidade fiscal, não tem problema, podemos iniciar um trabalho de mapeamento desses projetos, até mesmo submeter para o Ministério, a título de controle mesmo federal do próprio Ministério, porém, só efetivamente usufruir do benefício após ter essa certidão em mãos, está tudo regularizado. Tá? Um quarto pré-requisito, eu costumo até brincar e dizer que eu não pergunto para os nossos prospects, para os nossos clientes, se eles têm P&D, porque se é uma empresa hoje aqui no Brasil que está tendo lucro fiscal, ela está então com certeza investindo em P&D, mesmo que num volume muito pequeno, porque de fato para se manter competitiva no mercado que a gente tem hoje, precisa ser uma empresa que sempre invista em melhoria. E aqui já começo a desmistificar a ideia do que é inovação para a lei do bem. E esse termo inovação, muita gente acaba fixando ele e diz, olha, minha empresa não tem inovação, não é aderente à lei do bem, porque efetivamente a gente não tem nenhum produto que esteja inovando. O nosso produto aqui, seja um produto tangível ou intangível, já é de anos, já foi desenvolvido há vários anos atrás. Ou então é um projeto que já existia no mercado e que a gente só adaptou. E aí é onde eu trago o termo melhoria. Né? Para a lei do bem, isso vai ficar mais claro mais à frente. Para a lei do bem, a gente pode estar falando também de melhoria. Tudo que já exista no mercado, o que vocês já tenham de anos atrás e que está ano após ano melhorando. Então, por isso que eu digo, pesquisa, desenvolvimento ou inovação
toda empresa que está, de fato, competitiva no mercado e tendo lucro fiscal, ela tem algum nível de P&D. Tá? E esse trabalho é nosso. É o FI Group que vai fazer esse mapeamento dentro da empresa de vocês. Aqui, repetindo, o benefício principal, redução de até 34% do IR/CSLL, estou dizendo que vocês podem zerar a alíquota de vocês. Redução podendo zerar esse tributo. Em empresas do Nordeste que já fazem uso de um lucro da exploração, melhor ainda, porque entra como complemento, não há nenhum conflito entre um incentivo e outro, tá? E aí acaba possibilitando que vocês utilizem o benefício da lei do bem, talvez diretamente para a CSLL. Benefício secundário, que poucas empresas, inclusive, conhecem, até aquelas que às vezes já fazem pleito de lei do bem, é que essas empresas aderentes à lei do bem poderão ter redução de 50% de IPI na compra de qualquer equipamento destinado para P&D. Ou seja, uma empresa que tem um laboratório, um centro de inovação, enfim, ou uma simples expansão de uma fábrica através de um recurso que vocês adquiriram de um FINEP, por exemplo, para poder desenvolver um novo produto. Uma empresa de alimentos, por exemplo, pode estar desenvolvendo uma nova linha de produto e adquirir um equipamento novo para poder desenvolver essa nova linha de produto. Esse equipamento ele está inserido, se ele for 100% destinado para o desenvolvimento de um novo produto de P&D, ou seja, toda a vida útil dele ali foi realmente destinada 100% para P&D, num ato de compra, o fornecedor poderá já emitir a nota fiscal com redução de 50% de IPI. Tá? Vale destacar que a gente precisa ter uma análise muito profunda sobre isso aqui, porque essa é uma exigência. O equipamento tem que ser destinado 100% a P&D, mas a gente sabe que ocorre isso. Quando a gente fala de laboratório, equipamentos destinados para laboratório, evidentemente 100% será para P&D, e isso é um benefício que as empresas poderão ter também. Tá? Além disso, esses equipamentos poderão ter amortização acelerada, ou se for, na verdade, algo intangível, ou depreciação imediata. Né? Um outro benefício é redução a zero da alíquota de imposto de renda retido na fonte para qualquer valor enviado ao exterior com o objetivo de registro ou manutenção de marcas, patentes ou cultivar também, que é um tipo de patente voltado para o agronegócio, para sementes, enfim. Esse slide aqui, só é importante deixar claro qual é o momento de utilização da lei do bem. E aqui vale informar como que funciona de fato esse mapeamento do benefício da lei do bem. O pleito da lei do bem ele é anual, é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, todo ano, as empresas podem fazer a submissão. O prazo de submissão vai sempre até 31 de julho do ano subsequente ao exercício que a gente está mapeando. Por exemplo, agora a gente está podendo mapear todo o investimento que vocês fizeram em janeiro de 21 até dezembro, 1º de janeiro até 31 de dezembro de 21 deste ano, e o prazo de submissão vai até 31 de julho do próximo ano, de 22. Né? Nos últimos 2 anos houve uma prorrogação desse prazo, mas o prazo legal, digamos assim, é até 31 de julho. O que aqui é possível, ou seja, a gente não consegue retroagir, tá? Então, por isso que a lei do bem é importante, as empresas não perderem a oportunidade de fazer esse mapeamento e essa submissão. Então, o FI Group vai fazer todo o mapeamento dos projetos que vocês tiveram em 2021. Esses projetos, o FI Group, a nossa equipe técnica, defendendo como elegível, através de uma série de etapas que a gente vai ter, inclusive de documentação comprobatória sobre os investimentos, enfim, a gente defendendo esses projetos como elegíveis, a gente submete para o Ministério. E a partir desse momento que a gente fez a submissão, que você já tem o cálculo ali do benefício, vocês já poderão usufruir. Tá? Porém, existem algumas possibilidades. Eu falei que o principal benefício da lei do bem é para IR e CSLL. De fato, o benefício do crédito fiscal de lei do bem é para IR e CSLL. Porém, a depender do momento de submissão desse pleito da lei do bem, por exemplo, vamos supor que a gente esteja falando que de uma das empresas aqui só vai submeter esse pleito lá em julho de 22 e por algum motivo já foi entregue à SF. Vai ser então necessário uma retificação e a partir dessa retificação, informando que houve um pagamento de IR a maior ou indevido, enfim, algo nesse sentido, esse benefício, esse crédito fiscal de lei do bem, ele poderá retornar para a empresa de vocês como um crédito tributário, né, de IR e CSLL, um crédito fiscal de IR e ou CSLL. E a partir do momento que volta como um crédito
fiscal de IR/CSLL, vocês terão um prazo aí de 5 anos para usufruir. Importante deixar claro que o benefício da lei do bem vocês poderão utilizar em tempo real. Então, empresas que fazem apuração trimestral poderão ir abatendo o tributo trimestralmente ali, conforme os cálculos daquele período, dos dispêndios daquele período ali trimestral que o nosso time identificou. Se for uma empresa que faz apuração anual, no momento do pagamento ali em janeiro, a gente pode esperar o exercício todo, por exemplo, de 2021 se encerrar, e ali em janeiro a gente faz todo o mapeamento desses projetos, ou já fez esse mapeamento controlando, e faz a submissão lá em janeiro, para que vocês utilizem no pagamento até 31/1 de 22 o abatimento do benefício da lei do bem. Tá? Caso vocês optem por transformar esse benefício da lei do bem em um crédito fiscal de IR/CSLL, é necessário aguardar até julho de 22, que é o prazo ali da entrega da SF. Perfeito? Se tiverem alguma dúvida no final, já podem fazer nas perguntas também, fiquem à vontade. Vamos avançando aqui. Esse aqui, inclusive, são os tributos administrados pela Receita Federal, que o benefício da lei do bem poderá ser utilizado neste cenário que eu falei para vocês, transformando esse benefício de lei do bem em um crédito fiscal de IR/CSLL. E aí vocês poderão utilizar para PIS, COFINS, tributo previdenciário, enfim. Obviamente, e alguns têm algumas regrinhas, mas atendendo a essas regrinhas vocês poderão usufruir. Para vocês entenderem aqui como funciona a nossa metodologia, antes que vocês entendam de onde vem o conceito de P&D, vale destacar que existe o Manual de Frascati, que é uma literatura que foi desenvolvida em 63 por especialistas da OCDE, com o objetivo de unificar o conceito de P&D. E a partir dessa unificação desse conceito, todos os países membros da OCDE, ao criar a Lei do Bem, aliás, ao criar projetos de inovação, tinham que seguir esses parâmetros. E aqui o Brasil, em 2005, ao criar a Lei do Bem, adotou o Manual de Frascati como livro base, né? Mesmo não sendo o Brasil aderente aí, signatário da OCDE. Então, significa que todos os projetos que a gente identificar na empresa de vocês, que a gente submeter para o Ministério, terão que conversar, ter sinergia com os conceitos desse manual. Aqui é a guia da Lei do Bem, que é uma cartilha, não existe em versão impressa. Essa cartilha foi desenvolvida em 2017 pela ANPE em parceria com um ministério, à época, um MCTIC. E essa cartilha aqui, o FI Group foi convidado para participar, foi a única consultoria especializada em P&D convidada para participar do desenvolvimento dela também. Tá? No final, a gente também revisou e consolidou. A guia vocês encontram, inclusive, no próprio site do Ministério, a versão em PDF, ela não existe em versão impressa, diferente da guia da Lei do Bem, que eu acabei não comentando, ela existe sim em versão impressa e o FI Group é a única consultoria especializada em P&D no Brasil, autorizada pela própria CDE para traduzir e distribuir a versão do Brasil, tá? Do Brasil e de outros países que atuamos também. E nesse slide aqui, de forma bem simples, eu convido a vocês a se perguntarem, se vocês tiverem alguma dúvida, né, do que pode ser elegível dentro da empresa de vocês para esse incentivo fiscal da Lei do Bem. De repente, vocês se perguntam, ora, esse dispêndio ele está atrelado à criação ou melhoria de algum produto, processo ou serviço que vise algum ganho, seja ganho de qualidade, produtividade ou competitividade? Se sim, então esse projeto, com certeza, ele passa a ser elegível. A gente só precisa ter documentos agora que venham mapear, que venham comprovar a rastreabilidade desses dispêndios. Tá? Então, se a gente consegue defender esses projetos com a rastreabilidade de documentação, ele possivelmente será aderente, será elegível para o incentivo fiscal da Lei do Bem. Pontos importantes para não esquecer. Que a Lei do Bem acaba sendo uma dupla exclusão na base de cálculo do lucro real. E a recuperação mínima desses investimentos que vocês podem ter é de 20,4% de todo investimento em P&D. Né? Então, a cada 1.204.000 vocês recuperam. Temos aqui informação de que a Lei do Bem acaba sendo para qualquer segmento de mercado, seja uma empresa de serviço, desenvolvimento de software, indústria, enfim. O benefício poderá ser utilizado num prazo de até 5 anos através de um crédito fiscal de IR/CSLL. Né? Benefício poderá ser utilizado
inclusive em conjunto com outros incentivos federais, como, por exemplo, o próprio lucro da exploração, e ele não conflita, de fato, com nenhum outro incentivo fiscal, né? Ele poderá ser utilizado para qualquer tributo e não conflita com outros incentivos fiscais. Aqui são alguns dos diferenciais da nossa consultoria. O primeiro é o nosso software, o app Lei do Bem. Somos a primeira e única consultoria que tem um software de gestão das informações atrelados a esse incentivo da Lei do Bem, né? É um software com multicanal, inclusive multiusuário também, tem seus níveis de acessos controlados, onde todos os projetos da empresa estarão controlados nesse software e vocês terão um dashboard para acompanhar o nível de evolução, de eficiência desses projetos de um ano para o outro. Então, é um diferencial bem interessante do FI Group. Vale destacar que todos esses nossos softwares já estão aderentes à LGPD, já temos internamente um comitê de segurança da informação, temos também uma política de segurança da informação, é um tema que prezamos muito internamente. Inclusive, somos a única consultoria hoje já com a ISO 27001, consultoria especializada em P&D que faz pleito de lei do bem. Tá? Todos os nossos colaboradores também CLT. Aqui são outros diferenciais, como garantia de 5 anos que oferecemos por esse trabalho. Tá? Taxa de fidelização da gente, em média, em 93%, uma flexibilização, de fato, do nosso trabalho, uma gestão não intrusiva. Um outro ponto importante é o aculturamento, o treinamento que a gente dá para todos os nossos clientes em relação ao tema de inovação, para que ano após ano, como o pleito da lei do bem anual, esses nossos clientes, o time técnico dos nossos clientes estejam entendendo de fato da onde pode controlar um determinado dispêndio ou não como elegível para a lei do bem. Então fazemos esse treinamento para vocês. Aqui um slide que fala da nossa sustentabilidade financeira, um crescimento nos últimos 5 anos, né, superior a 215%, e a nossa liquidez aqui imediata, corrente geral. Então observem que a cada R$1 a curto prazo aqui que temos a pagar, temos em caixa de forma imediata mais do que o dobro. Né? A longo prazo, mais do que 6 vezes. Então, esses dados é do FI Group Brasil. Isso demonstra que o FI Group, de fato, tem uma estrutura para atender vocês e atender empresas de qualquer porte e segmento. E que, após os 5 anos de garantia que a gente vai dar, vocês não precisarão se preocupar que estaremos lá firme e forte para poder atendê-los. Tá? E é isso, aqui são os sites que de fato é de domínio do FI Group, o da própria Lei do Bem, financiamento para inovação, fala um pouco das linhas do próprio FINEP também, e os escritórios que temos no Brasil. Né? Repito, ficam em Recife, nossa sede hoje aqui no Brasil fica em São Paulo. Aqui meus contatos, o meu telefone inclusive, DDD 81 98138 5541. Qualquer dúvida também, quiser se aprofundar sobre o tema da Lei do Bem, que a gente acabou correndo, e falar de outros incentivos, por favor, fique à vontade para nos acionar. Reserve esse tempinho aqui agora, curto, que temos para poder ouvir dúvidas de vocês e responder algumas perguntas. Deixa eu ver aqui se temos alguma pergunta. Só um minuto aqui. Temos uma pergunta aqui que eu estou identificando do Emerson Santos. Como controlar as despesas que podem ser elegíveis para a Lei do Bem? Ótima pergunta, Emerson. Seguinte, a gente pode de fato controlar, inclusive na própria lei fala de conta contábil específica, seria o ideal, o melhor dos mundos. Mas sabemos de fato que a maioria das empresas não tem esse controle dos projetos de P&D. E é totalmente elegível a gente fazer esse mapeamento através de notas fiscais, de centros de custo, inclusive documentos administrativos, para, por exemplo, a gente mapear a hora daqueles colaboradores que participaram em determinado projeto, como time shift, ata de reunião de treinamento, por exemplo. Né? Então, existe uma série de documentações que o nosso time vai fazer esse mapeamento. Tá? Se tiver mais alguma dúvida, repito, entre em contato conosco que a gente pode se aprofundar sobre isso. Paulo, se quiser complementar também, fazer algum comentário, fique à vontade. Se tiver alguma dúvida, vamos ver aí se tem mais alguma pergunta. Enquanto a gente vê se tem mais alguma pergunta, é só para comentar que a missão dos departamentos regionais de fomento, assim como o meu, eu já havia comentado que tem em todas as regiões do país, é exatamente estabelecer essa conversa com o cliente. Nós conversamos com o cliente
muitas vezes tranquilizando, porque ele acredita, algumas empresas que não têm o histórico de conhecimento da FINEP, de contato, acreditam, por exemplo, que você tem que começar conversando sobre o projeto para depois saber se vai financiar ou não. A gente tem uma lógica de deixar o cliente confortável com a maneira que ele quiser encaminhar. Então, muitas vezes a gente marca reuniões sem compromisso, onde, por exemplo, a empresa faz uma reunião online conosco só para saber o que a FINEP pode oferecer. É muito comum esse tipo de conversa. E às vezes a empresa ela tem alguns mitos na cabeça. Você até falou, o que eu faço não é inovação. Não, nós na FINEP temos um entendimento muito firme do que é inovação. Sabemos que modernização produtiva, por exemplo, pode ser classificado como inovação. A própria, não só o Manual de Oslo, que é uma referência nossa, mas também a Pintec, que é a pesquisa de inovação tecnológica do Brasil, destacam a importância da modernização como elemento de inovação. Então, a empresa não precisa ter, como eu costumo dizer, medo de conversar com a FINEP. Pelo contrário, tem que ter um incentivo para você descobrir o quanto você pode se beneficiar de captar recursos conosco. Exatamente. É desmistificar, às vezes, de fato, o manual de Oslo que você falou é um outro manual que a gente utiliza também, que fala sobre, de fato, conceitos de inovação, né? O manual de Frascati que eu tinha comentado fala dos conceitos de P&D, e aí é onde a gente encontra muitos dos projetos, de fato, estão vinculados à pesquisa e desenvolvimento. Tudo que as empresas estão fazendo para gerar alguma melhoria de processo, serviço, que seja, existe no mínimo uma pesquisa prévia. E existe um risco aí, um investimento para isso. Tá? Então, todo esse investimento que vocês fazem para poder fazer uma pesquisa, um mapeamento para saber se algo é viável ou inviável, de repente pode ser elegível também para a lei do bem. Né? E a gente pode inserir isso defendendo como um projeto também elegível para a captação de um recurso, junto a, por exemplo, o próprio FINEP. Então, essas dúvidas, essa ideia que, de fato, a empresa tem que ter só inovação, às vezes, é o que acaba fazendo com que um empresário ali, o profissional, não corra atrás de conhecer esses incentivos, como é o caso da Lei do Bem. Tem uma dúvida que chegou aqui do Ricardo Arruda. Sendo empresa capitalizada, sem endividamento, seria financeiramente viável uma captação? Essa pergunta aí para você, Paulo. Caríssimo, nós temos uma metodologia de análise de crédito que tem influência de algumas coisas que você citou. Se a empresa tem baixo endividamento ou endividamento nulo, se ela tem uma receita recorrente forte, que dá uma expectativa de capacidade de pagamento alta, são elementos muito positivos. Mas mesmo empresas que já têm financiamentos com a própria FINEP ou com outras agências, a gente sugere que elas façam a conversa conosco para a gente identificar. Um caso recente, por exemplo, uma empresa nos consultou porque ela havia concluído um processo de recuperação judicial. E ela falou, bom, eu saí da recuperação judicial agora, eu posso captar? Sim, pode, desde que, concluído o processo de recuperação judicial, você tenha condições de fôlego para captação no sistema financeiro, você pode captar na FINEP para desenvolver o seu projeto. Isso é líquido e certo. Outra coisa que pergunta, Felipe, em relação ainda sobre essa questão financeira, que a pergunta foi muito boa. Eu quero aproveitar. Às vezes a empresa fala assim, olha, nós somos um grupo econômico e nós vamos fazer um spin-off. Essa empresa nova, ela não tem receita própria, ela é pré-operacional, ela está sendo constituída nesse momento como um desmembramento das nossas atividades. Ela pode tomar recursos na FINEP. Nós temos um regramento específico para empresas pré-operacionais que vai envolver no financiamento o grupo controlador, mas que é perfeitamente viável. Então, as hipóteses, eu diria que o potencial de financiamento é muito alto, especialmente se a empresa, Felipe, tem esse cuidado de gerir bem suas finanças, de ter um controle em cima do seu faturamento, a receita operacional, o baixo nível de endividamento. Se essas variáveis financeiras são bem controladas, tem grande chance dela ter avaliação de crédito muito positiva. E, do outro lado, o aspecto técnico, com o próprio apoio da FINEP, porque nós fazemos uma análise crítica dos projetos que nos são apresentados, com o próprio apoio da FINEP, ela pode aprimorar os elementos faltantes para ter um projeto apto a ser aprovado, apto a contratar. Sim. E vale destacar também que, inclusive, uma das etapas do FI Group, sem compromisso nenhum, é fazer esse mapeamento também, Paulo. Então, já deixo até aqui
a informação para o próprio Ricardo, que caso ele tenha interesse, tem o próprio Paulo que pode lhe ajudar nesse próprio mapeamento, junto diretamente ao FINEP, e o FI Group também faz esse mapeamento de, digamos assim, possível elegibilidade da tua empresa em captar um recurso, um determinado recurso, em uma agência de fomento, enfim, tá? Então, a gente faz isso sem nenhum compromisso, de fato, através de uma parceria junto ao FINEP, a gente faz essa leitura aí se a sua empresa tem capacidade financeira para poder assumir um determinado financiamento. Inclusive, mapeando se você tem garantias suficientes para aquilo. É importante a gente avaliar que não só a questão da liquidez que a empresa tenha, né, sem ter nenhum endividamento, é importante a gente verificar se tem garantias a oferecer, podendo ser inclusive uma garantia aval, enfim, para algumas agências que trabalhamos, algumas agências de fomento. Tá? Olhando aqui, Paulo, não teve nenhuma pergunta mais. Vamos ver se mais alguém quer fazer essa pergunta. Não havendo nenhuma pergunta, pelo nosso tempo, estaremos encerrando. Bom, não tem nenhuma pergunta. A Ana aqui que está nos dando um apoio sinalizou que não tem nenhuma pergunta. Quer fazer algum complemento, Paulo? Eu quero só agradecer novamente a oportunidade que vocês concedem para que a gente possa apresentar o portfólio FINEP, saber que é muito importante contar com outras instituições que também defendam a importância da pesquisa e desenvolvimento, da inovação, e dizer novamente, a FINEP é uma agência de portas abertas para ouvir o cliente, para ouvir as expectativas de investimento, para avaliar as possibilidades de financiamento e que assim encontrar as melhores condições de garantir o investimento e os seus benefícios para a empresa e para o país. Perfeito, Paulo. Nós que agradecemos, em nome do FI Group, quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, sua atenção de sempre e agradecer a presença de todos que até aqui ficaram conosco. Qualquer dúvida, por favor, podem entrar em contato com o FI Group ou com o próprio Paulo, da Regional Nordeste do FINEP. Um abraço a todos e muito obrigado. Até logo.